queridos seminaristas, queridos irmãos e irmãs, esta é a noite da ceia pascal, essa é a noite da ceia do amor. Cantamos ao iniciar esta Santa Missa. Há 3 noites que marcam muito a nossa fé. Uma noite chamamos de noite feliz, quando Jesus nasce. É a alegria por uma criança que chega, o Salvador que vem até nós. Há uma outra noite que nós vamos celebrar, que a chamamos de noite de alegria verdadeira, a noite da ressurreição de Cristo, a vigília pascal. E esta noite, a terceira noite, que eu chamaria de noite dos contrastes. É para nos alegrarmos ou sentirmos no coração uma compaixão nessa noite. A liturgia parece que se confunde nesta noite. Cantamos festivamente o Glória, os sinos repicaram, a campainha tocou, mas daqui a pouquinho vem aquele som estridente, aquele som surdo da matraca, um som que nos incomoda, um som que nos traz tristeza. Por que esse contraste nessa noite? Porque essa é a noite dos contrastes. É a noite em que Cristo se dá a nós. Mas, infelizmente, é a noite em que Cristo é vendido. É a noite do gesto do lava-pés, um gesto de amor. Mas é também a noite de outro sinal, do beijo traidor. É a noite da instituição do sacerdócio. Mas é a noite também do primeiro discípulo infiel e traidor, a noite em que Judas entregou Jesus. É a noite do mandamento novo, o mandamento do amor. Mas é a noite também do maior ódio que já se realizou nesse mundo, o ódio contra o Filho de Deus. Uma noite de contrastes, em que por um lado nos alegramos com tão grandes dons que celebramos essa noite, mas por um lado também sentimos no coração o pesar por tudo aquilo que Cristo começa a sofrer nesta noite. Mas deixemos de lado um pouco essa tristeza, essa dor, para olharmos mais os grandes dons que Cristo nos dá nessa noite. Acabamos de ouvir o Evangelho de São João, que nos relata o lava-pés, e que daqui a pouquinho será realmente repetido aqui diante de nós. No momento em que Jesus fez o lava-pés, através desse gesto, Jesus resumiu toda a sua história. E é por isso que eu queria convidá-los a meditarmos nessa noite as 7 ações de Jesus no lava-pés. Jesus fez 7 coisas. A gente ouve essa narração de São João, claro, é bonita, mas quando nós começamos a ver os detalhes, quanta coisa Jesus fez no lava-pés. Vejam as 7 ações de Cristo. Jesus levantou-se da mesa. Jesus depôs o seu manto. Jesus pegou uma toalha. Jesus cingiu-se com a toalha. Jesus derramou água numa bacia. Jesus começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los. Jesus novamente veste o seu manto e se coloca novamente à mesa. 7 ações. E nessas ações, nós podemos ver tudo o que Cristo fez por nós. Primeiramente, Cristo levantou-se da mesa. Jesus saiu de junto de Deus, desceu do céu até nós, saiu de junto do Pai, veio ao nosso encontro, de tão longe ele veio. Por nós homens e por nossa salvação, ele desceu do céu. Esse levantar-se da mesa lembra Cristo que sai de junto do Pai, da direita do Pai, e vem até nós. Levantou-se da mesa, depois tirou o seu manto. O manto é o símbolo da sua realeza, da sua majestade, da sua glória. Jesus, de alguma forma, deixou no céu a sua glória e vem na simplicidade da nossa natureza. Não mostra a sua divindade, exceto um pouquinho no momento da transfiguração, mas tirando esse momento, ele depôs o seu manto. Nós não vemos a sua glória, ele mostra-se como um de nós. Terceiro, Jesus pegou uma toalha. Essa toalha representa a natureza humana. Jesus tomou a natureza humana. Jesus assumiu as nossas fraquezas. Ele se fez um de nós. Cingiu-se com essa toalha.
Ele assumiu a nossa natureza, assumiu nossas fraquezas, assumiu as nossas limitações, tirando o pecado, que é incompatível com Ele, todas as outras fraquezas e limitações da natureza humana, Ele assumiu, cingiu com essa toalha, assumiu uma natureza como a nossa. Depois, Jesus derramou água numa bacia. Essa água que Jesus derrama na bacia representa todos os dons que Deus nos deu. E nessa noite, sobretudo, nós lembramos dois grandes dons. O primeiro deles, a Eucaristia. Acabamos de ouvir, na segunda leitura, São Paulo nos recordando a instituição da Eucaristia. Jesus se deu a nós na Eucaristia, deu-se a si mesmo. É a noite, queridos irmãos, de agradecermos a Deus por este grande dom da Eucaristia. A Eucaristia não é uma graça, não é uma bênção, é mais do que isso, é a própria fonte da graça, nela está o próprio Cristo. A Eucaristia não é mais de uma devoção entre as muitas que nós temos na nossa fé, não, ela é o centro, dela é que tudo parte, para ela tudo converge. E foi nessa noite que Cristo nos deu esse grande dom, Eucaristia, cruz, alimento, presença amiga. Isso é Jesus para nós, é cruz, é salvação, isto é meu corpo que será entregue, que será doado. Jesus se deu a nós na cruz. Quando estamos, queridos irmãos e irmãs, recordamos na nossa catequese durante a quaresma, quando estamos na Santa Missa, nós estamos no Calvário, porque o que Cristo fez nessa noite, Ele já antecipou o que fará amanhã. Quando estamos na Santa Missa, estamos no Calvário. Como que eu devo estar então na igreja? Como que eu devo estar durante a Santa Missa? Como eu estaria lá no Calvário? Porque eu estou no Calvário. A Eucaristia é o sacrifício de Cristo, é a cruz de Cristo, é Cristo que se dá para a nossa salvação. A cruz é o instrumento da salvação. A água que Ele lança na bacia foi o sangue e a água que jorraram do seu coração na cruz e que se faz presente novamente no altar na Santa Missa. A Eucaristia é alimento. Nós precisamos da Eucaristia para viver. O nosso corpo não pode viver sem o alimento. A nossa alma não pode viver sem a Eucaristia. Quando nós vamos à missa, eu sei que falar isso em algumas pessoas dói profundamente, aqueles que têm a consciência que no momento não podem comungar, mas mesmo que cause essa dor em alguém, eu peço desculpas. Mas para aqueles que podem comungar, eu digo, quando vamos à Santa Missa e não comungamos por um descuido nosso, deveríamos voltar para casa incomodados, faltou algo. Quem pode comungar e que não comunga porque talvez falta rever um pouco a sua vida, falta preparar-se melhor, pense um pouco nas pessoas que choram quando veem aqueles que podem comungar e elas não podem. Pensemos nisso e demos mais valor à Sagrada Comunhão. É Cristo que se dá a nós, é o nosso alimento. Tomai e comei, é alimento. Ele se dá a nós, Ele quer que nós nos alimentemos dEle. Sacrifício, alimento, presença amiga, presença real. A Eucaristia é Cristo entre nós. Não somente como Ele está na sua palavra, porque é anunciada, porque é recordada, e o Espírito Santo age quando nós a proclamamos, mas muito mais, Ele está presente na Eucaristia. A capela do Santíssimo nas nossas igrejas não é simplesmente um cômodo, o sacrário não é um objeto de decoração, é o próprio Cristo que está ali. O lugar mais frequentado da nossa vida, queridos irmãos e irmãs, deveria ser o sacrário. Uma vez um ateu falou para um padre: Padre, se eu fosse capaz de acreditar que Cristo está presente na Eucaristia, eu cairia de joelhos e não me levantaria nunca mais. Porque se Ele é Deus, como vocês dizem, e Ele está presente, não haveria outra atitude diante dEle. Presença de Cristo, presença amiga, não só como Deus, mas também como amigo. Quando nós sentimos em nossa vida a solidão, quando você não sabe com quem falar, vá ao sacrário, fale com Jesus. Quando seus amigos te decepcionarem, saiba que no sacrário você tem um amigo que nunca te decepciona, que nunca vai te trair, nunca será um Judas, mas será sempre um amigo fiel. E quem tem um amigo, tem um tesouro. Nós temos esse tesouro, o maior tesouro da igreja. Às vezes falam das riquezas da igreja. Sim, a igreja é rica.
ela tem um grande tesouro, a Eucaristia. Não há nada no mundo, não há ouro, não há prata, não há pedras preciosas que se comparem a esse grande tesouro que é a Eucaristia, porque ali está presente o próprio Jesus. A água nessa bacia, esse derramar essa água, lembra esse dom da Eucaristia que nós lembramos também nessa noite. Mas essa água na bacia lembra também outro dom, que é muito recordado no dia de hoje, o sacerdócio. No mesmo instante em que Cristo institui o sacramento da Eucaristia, Ele também institui o sacerdócio. Ele fala para os apóstolos, depois de dizer, tomai e comei, isto é meu corpo, Ele diz, fazei isto em memória de mim. Naquele instante, naqueles 12 homens, aconteceu uma grande transformação. Não é agora mais somente Pedro, Tiago, Tomé, agora eles também são Jesus, eles também são Cristos, foram transformados em Jesus. Eles agora poderão tomar nas mãos o pão e vão dizer também, isto é o meu corpo. E ali estará o próprio Jesus. É uma noite especial, queridos irmãos e irmãs, de agradecermos a Deus pelo dom do sacerdócio. Não importa o padre que está falando agora, e quando o padre fala do sacerdócio, pode parecer que está falando de si, mas não é. Independente do padre que fala, independente do padre que seja, o padre é o próprio Cristo no meio de nós. Às vezes a gente fala assim, o padre é um homem qualquer. Enquanto ele foi chamado, sim, mas a partir do momento que ele for ordenado, ele não é mais um homem qualquer. Não é um homem qualquer. Não que ele seja melhor do que os outros, não que ele esteja acima dos outros, não, mas ele não é mais um homem qualquer. Ele não pode mais, como um homem qualquer, ter a sua família. A família dele agora são as almas. A esposa dele agora é a paróquia, é a igreja, não é um homem qualquer. Um homem qualquer não pode tomar nas mãos um pão e falar, isso é meu corpo, e que transforma em Cristo. Um homem qualquer não pode virar para você e falar, eu te absolvo dos teus pecados. Não tem esse poder, não é um homem qualquer. Não é melhor do que ninguém por causa disso. Não é mais do que ninguém, é serviço. Mas não é um simples homem, é o próprio Cristo entre nós. Independente do padre que seja, olhemos nele a pessoa do próprio Jesus. Já dizia um grande padre e santo, São João Maria Vianney, quando virdes o sacerdote, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também, queridos irmãos e irmãs, o sacerdote é um dom que Cristo nos deu, mas também o fato de uma pessoa abraçar essa vocação é também um lançar a água na bacia, é também uma doação. Ao preparar esta homilia, eu pensei muito em alguém que todos nós conhecemos muito, o nosso querido Padre Joaquim. Querem um exemplo do que é ser um padre? Deixar o seu país tão distante, deixar a sua língua, o seu próprio idioma, os seus costumes, e pegar um navio e vir para um país distante, ainda sem saber exatamente para onde ia, porque ele como padre peregrinou um pouco pelo Brasil, e por algumas regiões. E por que fez isso? Porque não é um homem qualquer, é um homem que se doou por Deus, é um homem que tem a sua vida configurada com Jesus, deixou a sua casa, deixou a sua terra. Ser padre é um ato de amor, amor do coração de Jesus que chama, e amor daquele que responde. Temos aqui nossos 2 seminaristas, é um ato de amor, e como nos alegra ver que ainda hoje e sempre, Jesus vai encontrar corações capazes de derramar na bacia da igreja a sua vida, o seu amor, a sua capacidade de amar. Não pense que padre não tem capacidade de amar, me desculpem os outros homens, mas nós temos uma capacidade maior de amar, a que Deus nos deu. Deus nos deu um coração, aqueles que Ele chamou para ser padres, Ele deu um coração muito grande, que não se restringe somente a uma família, mas quer amar a todos, com coração sem divisão, amar a Deus e em Deus amar a todos. E foi nessa noite que Jesus instituiu a Eucaristia. Eucaristia e sacerdócio são como que 2 ramos de uma única videira, entrelaçados. É impossível separar Eucaristia e sacerdócio. Sem o padre não há Eucaristia, não há o perdão de Deus. E se não houver Eucaristia, não existe razão para a vida do padre. 2 grandes dons que celebramos nesta noite. Lançou a água na bacia. Os dons que Cristo nos dá nessa noite. Sexta ação de Jesus,
depois de jogar a água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Aqui nós temos outro dom de Cristo. O lavar os pés é perdoar. Ele deixou para nós também o sacramento da confissão, que nos perdoa. Como alegrou o coração dos padres nesses dias, o número de confissões que nós atendemos, tanto lá na São Benedito, como aqui também o dia inteiro, é lavar os pés. E para que Cristo lave os pés, não podemos fazer como Pedro, que não deixou, e Jesus falou: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Reconhecer que somos pecadores, reconhecer que precisamos que Cristo lave os nossos pés. O perdão dos pecados, a purificação, é outro dom que nos vem juntamente com a Eucaristia e com o sacerdócio. Mas lavar os pés também, queridos irmãos e irmãs, significa consolo no sofrimento. O gesto do lava-pés, que os servos faziam, os criados faziam no tempo de Jesus, não é um banho. Jesus falou: vocês estão limpos. O lavar os pés não era uma purificação profunda, mas era tirar a poeira do caminho. Era dar um conforto para os pés ressecados. As pessoas caminhavam muitas vezes ou de sandália ou mesmo a pé, então o pé fica ressecado. Lavar os pés era um gesto de carinho, era um gesto de conforto. Cristo lava os nossos pés. Ele não só perdoa os pecados, mas Ele nos ama. Ele nos trata com carinho, Ele nos trata com ternura, Ele faz festa quando nós nos aproximamos dEle. Lavar os pés é também o mandamento que Cristo nos dá nessa noite. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos, não mais como a vós mesmos, mas amai-vos como eu vos amei. É o nosso grande mandamento, é a nossa grande marca. O grande sinal do cristianismo, queridos irmãos e irmãs, é esse: amar-nos verdadeiramente como Cristo nos amou. E como foi que Cristo amou? Dando até a própria vida. Lavar os pés é isso, é estar dispostos a amar os nossos irmãos e irmãs em todas as situações, todos sem distinção. Sétima ação de Jesus: Ele veste novamente o seu manto e senta-se novamente à mesa. Jesus cumpriu a sua missão e voltou para o Pai. Mas antes Ele nos disse: eu vos deixei o exemplo, para que vós façais assim como eu fiz. E exatamente isso é ser cristão, é colocar em prática o que Jesus fez. O lava-pés começou na última ceia e nunca mais deve acabar. Ele não só tem que ser repetido na Quinta-feira Santa, mas ele tem que ser vivido no nosso dia a dia, na nossa vida, em nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer ambiente. Eu tenho que descobrir a forma de lavar os pés. Não precisa ser fisicamente, não precisa ser ao pé da letra, mas aí Deus vai mostrar a cada um de nós como é que eu lavo os pés de meus irmãos. O que é que eu preciso fazer para realmente repetir em minha vida o gesto de Cristo? Eu vos deixei o exemplo. Cristo é o nosso exemplo. Que nós, queridos irmãos e irmãs, nesta noite de contrastes, mas nessa noite santa também, nessa noite em que o coração de Cristo nos ama até o fim, até o extremo, que nós sejamos agradecidos por tantos dons que Ele nos concedeu, pelo dom da Eucaristia, pelo dom do sacerdócio, pelo dom do mandamento novo e por esse convite que Ele nos fez. Como Jesus é bom em acreditar em nós, em convidar-nos a segui-lo, que nós em nossa vida coloquemos em prática o convite de Jesus. Eu vos deixei o exemplo para que façais assim como eu vos fiz. Amém.